O Brasileirão acabou, hoje faz 8 dias, né, mais especificamente, e a gente ficou devendo aqui a seleção do campeonato, a nossa seleção pelo menos, que para falar bem da verdade não ficou muito diferente da feita pela ESPN, né, que entrega o prêmio Bola de Prata. Mas, enfim, resolvi colocar aqui para a gente debater, vocês colocarem a de vocês nos comentários e a gente debater quem foi os melhores, quem foram, né, os melhores desse Brasileirão. Fechou? Deixa o like no vídeo, se inscreve no canal e bora lá. Goleiro, eu vou começar com o Lucas Perry. Eu sei que ele teve uma baita queda de produção, assim como o Botafogo inteiro, né, no segundo turno. Aliás, o que aconteceu com você em Botafogo? Meu Deus. Mas eu ainda coloco o Lucas Perry, terceiro goleiro que menos... Aliás, terceiro goleiro que mais teve clean sheets, né, que não tomou gols no campeonato. Acho que o líder foi o Cleiton, com 16 jogos sem sofrer gol. O Rafael Cabral em segundo com 15 e o Lucas Perry, se não estou enganado, teve 14, ou os mesmos 15 até do Rafael. Mas a estatística que mais me chama a atenção do Perry é a goals prevent, né? De acordo com o SofaScore, são os gols que ele preveniu, né? Os gols que ele salvou efetivamente. E ele salvou ali 13,15, é a maior do Brasileirão com uma certa folga. Acho que o segundo tem 11. Então, colocaria o Lucas Perry, apesar de pontuar. O Everton foi muito mais decisivo na fase final, tá? Mas, enfim, acho que no geral ainda ficou o Lucas Perry. Na lateral direita, o primeiro jogador de alguns que terão do campeão é o Mike. Acho que o Mike fez um ano muito bom. Ele jogou até numa segunda linha, né? Quando o Abel, no meio do campeonato, vê aquela formação que ele vinha usando há algum tempo não dar mais certo, ele coloca 3 zagueiros, coloca o Marcos Rocha como zagueiro, o Piquerez em algumas ocasiões, e passa o Mike para a segunda linha ali, ou até como ponta direita, e o Mike vai muito bem, né? Ofensivamente, o Mike ajudou bastante o Palmeiras, foi uma peça importante no título, então na direita eu fico com o Mike. E a dupla de zaga, também de Botafogo e Palmeiras. Eu vou colocar o Adrielson de um lado e o Murilo de outro. Acho que o Murilo foi o melhor zagueiro, até melhor que o Gustavo Gomes, que é o idolatrado hoje, né, pela torcida palmeirense, mas acho que o Murilo foi muito bem nesse campeonato. E o Adrielson, principalmente no primeiro turno, né, fez o primeiro turno espetacular. Depois chegou até a seleção, depois teve aquela queda de rendimento, assim como o Botafogo inteiro, mas enfim, acho que é justo colocar ele. Apesar de que acho que vale mencionar também 2 nomes aqui. Um talvez seja até polêmico, digamos assim. Um é o Nino, que até foi para a seleção e tal, fez um Brasileirão bem bom, até uma Libertadores melhor que o Brasileirão. E outro é o Lucas Oliveira, do Cruzeiro. Para mim, fez uma baita campanha, foi muito bem. Cruzeiro até rodadas finais, apesar de estar lá embaixo, tinha a melhor defesa do campeonato, terminou com a segunda, só perdeu para o campeão Palmeiras. Então foi muito bem. O sistema defensivo foi o que salvou o Cruzeiro, inclusive. Acho que o Lucas Oliveira merece essa menção honrosa aqui também, assim como o Nino. Pelo lado esquerdo, eu vou colocar o Juninho Capixaba. O Juninho Capixaba do Red Bull Bragantino fez uma baita competição, primeiro turno até bem melhor. É um dos jogadores com melhor índice de passe e cruzamento do Red Bull Bragantino, da surpresa Red Bull Bragantino, né, que até perdeu o gás um pouquinho no fim, mas foi muito bem. Então acho que o Juninho Capixaba merece essa eleição. Menção honrosa que eu faço para o Marlon, lateral esquerdo do Cruzeiro, que também foi muito bem. Tá? E o Piquerez também, claro. O Piquerez, muita gente até falou, não, o Piquerez foi melhor. Eu até acho que ele teve bons momentos melhores, mas acho que o Juninho foi mais regular durante a competição inteira. Então, é questão de gosto mesmo, mas o Piquerez com certeza também merecia. Volante eu coloquei um só, o Vilha Sante do Grêmio, que para mim fez uma baita competição. Até na seleção do primeiro turno que eu fiz aqui, ele tinha entrado. O Vilha Sante, volante paraguaio, foi muito bem realmente, teve bons números. Acho que é um cara que merece essa votação aí. Menção honrosa aqui vai para o Zé Rafael, do campeão Palmeiras, que também foi muito bem e só não entrou porque eu quis prestigiar um cara do Flu. Porque queria colocar um cara do Flu, eu tive que acabar tirando o Zé Rafael, senão ia ser a dupla de volantes Zé Rafael e Vilha Sante. Mas deixei só o Vilha Sante. Coloquei 2 meias, Rafael Veiga, do campeão Palmeiras, e John Arias, do Flu. O John Arias que teve aí uma boa participação em gols e assistências, 7 gols, 7 assistências. O Rafael Veiga, é claro, o principal jogador do Palmeiras, talvez. Não na reta decisiva, na reta decisiva foi o Hendrick, é fato. Mas o Rafael Veiga é um cara que acho que representa muito bem esse Palmeiras atual. É um cara que chegou à seleção, inclusive, pelas suas boas atuações. Se você concorda ou não, eu até discordo um pouquinho. São outros 500, né? Mas ele chegou lá e chegou muito bem pelas suas boas atuações. Então, os meus meias seriam Rafael Veiga e John Arias. E no ataque eu emendei um trio. Um trio que... calma, faltou as menções honrosas dos meias, né?
Lucas Evangelista fez um Brasileirão muito bom pelo Bragantino também, muito, muito bom mesmo, acho que merecia ser citado. Arrascaeta, que apesar de ser abaixo dos anos anteriores dele, também foi muito bem, né? Um cara que ainda assim seguiu como um dos principais criadores de chances do campeonato, fez lá seus númerozinhos de gols e assistências também, não lembro agora quantos foram 7 gols, 5 assistências ou o inverso, algo assim, mas é um cara que também merecia uma menção por aqui. No ataque, o trio que eu acho que vai ser indiscutível: Luis Soares, Hulk e Paulinho. Acho que fizeram um Brasileirão assim espetacular todos. O Luis Soares criando muitos gols e assistências, assim como o Hulk também, foram dois dos jogadores que mais tiveram participação em gols e assistências somados, né? O Paulinho foi o artilheiro da competição com 20 gols, um pouquinho menos de assistências, mas também foi muito bem. Então acho que é um trio aí que merece a eleição. E assim, um trio de muita qualidade, com muita versatilidade também, né? São jogadores ali que podem atuar em praticamente todas as funções do ataque. Claro que você não vai abrir o Luis Soares na ponta, mas é um cara que sabe jogar muito bem fora da área, porque é um cracaço. O Hulk joga pela direita, joga pela esquerda, se colocar centralizado, e o Paulinho também. Então ali são jogadores de muita qualidade. Para mim seria o trio ofensivo. E as menções honrosas aqui, acho que vale a pena citar, claro, o Germancano, né, artilheiro do Fluminense, um jogador que mais uma vez bateu o recorde de gols aí, foi o cara, um dos caras principais, né, decisivos na Libertadores, é claro. Vale citar também o Pedro, que mesmo em um ano ruim dele, né, individualmente, até talvez do Flamengo mesmo, que não conquistou nem perto do que se esperava, né? Ainda assim guardou vários gols, merecia essa menção. E o Endrick que para mim, eu já vou votar já, é a minha revelação no campeonato. A do ano passado, que ele foi eleito com poucos jogos, eu sinceramente achei bem justo. Acho que agora ele foi a revelação no campeonato, 11 gols na competição, gols decisivos. Aquela partida que ele faz contra o Botafogo é espetacular, muita personalidade para o menino de 17 anos, enfim, a minha revelação. E mencionando já ele também aí entre esses nomes da seleção. O último nome também que faltou eu mencionar aqui é o Tiquinho Soares, né, que fez muitos gols, terminou a competição, se não me engano, com 17, né? Mas, bem verdade, a derrocada do Botafogo faz ele ficar um pouco de fora, porque na fase final também ele não fez tantos gols. Poderia citar também o Daverson, que apesar do folclórico, seu estilo folclórico, né, fez bastante gols. Marcos Leonardo também, que encerrou com 13, mas aí já são menções um pouquinho abaixo desses outros atacantes que eu falei antes. Melhor técnico, eu fiquei muito entre dois. Eu fiquei entre três, mas o primeiro, a queda de rendimento do time dele no final fez eu colocar um pouquinho para baixo, que seria o Pedro Caixinha. Entre os dois primeiros eu fiquei, cara, o Abel comandou uma reação espetacular. O Abel levou o time dele a um título, um time que se mantém ali brigando no topo sempre, ele mantém os caras motivados, ele mantém o time com mudanças, então assim, é um cara espetacular que eu acho que vale a pena citar. Mas o trabalho que o Renato Gaúcho fez também merece muito aqui uma citação. O Renato veio com um time direto da Série B, levou o vice-campeonato brasileiro. Tudo bem, tinha um baita craque que é o Luis Soares, mas o elenco do Grêmio é limitadíssimo. É um time muito bom, mas um elenco limitado. Tanto que teve a pior defesa da competição, aliás, quarta pior defesa da competição, né? Entre os times que não caíram, foi a pior, e assim, de longe, e só se manteve ali em cima porque tinha o melhor ataque. E acho que muito disso é por conta do Renato, que, claro, tem seus defeitos, mas é um técnico que merece muito os méritos também. Às vezes ele fica nessa de boleirão e no estúdio, não sei o quê, mas ele é muito bom técnico, sim. Então acho que merecia essa citação, apesar de eu ainda achar o Abel o melhor treinador. Então, fechou? A minha seleção ficou assim, desse jeito aí que você está vendo na tela, campinho montado, jogadores escalados. As menções honrosas eu não coloquei, mas falei aqui. Então, assim, vote aí na sua, coloque aí nos comentários quem você acha que foi os melhores em cada posição e a gente debate aqui. Fechou? Deixa o like no vídeo, se inscreve no canal e até a próxima. Valeu!